Amém, irmãos? Bom dia! Chegamos na quarta-feira da semana 2 do Alimento Diário e o tema dessa mensagem de hoje é o sopro do Todo-Poderoso. O versículo proposto aqui pra gente está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e ele diz assim: Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Irmãos, na mensagem de hoje, o irmão vem falar um pouquinho mais pra gente sobre a criação do homem. E como a gente acabou de ver aqui no versículo proposto, o homem foi criado do pó da terra e Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa palavra hebraica traduzida, fôlego de vida, é Neshama. E em Provérbios 20, 27, a gente pode ver essa mesma palavra sendo traduzida para espírito do homem. O versículo diz assim: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O Neshama, ele é o sopro de Deus que entrou em nós e se formou o espírito. E por que nós temos espírito, né? Os animais, por exemplo, eles só têm alma, mas Deus, ele quer nos colocar em um outro nível, na nova criação, né? Além de Neshama, que é o sopro de Deus inflado dentro do homem, existe uma outra palavra, que é Ruach. Desculpa a pronúncia, viu, irmão, se não estiver correta, mas Ruach também é o espírito de forma geral. Então, essas duas palavras, elas podem se referir a espírito. Em Jó 32:8 diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Já no capítulo 33, versículo 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Nesses versículos, irmãos, espírito, a palavra espírito aqui é ruach, e o sopro do Todo-Poderoso é neshama. Ou seja, essas duas palavras referem-se a espírito, e elas podem ser utilizadas de formas intercambiáveis. O que importa aqui é que o espírito que foi soprado para dentro de nós nos faz sábios. O espírito é o que nos dá vida. Sem ele, a gente morreria. E por que Deus não retira o espírito de nós, né? Por que ele não nos deixa morrer sem o espírito? Porque Deus tem um propósito elevado para nós, né? Ele que é eterno, ele abriu um intervalo na eternidade e começou a contagem do tempo. A nossa existência, irmãos, ela depende de Deus. Deus é a nossa origem. E nós não pertencemos a essa terra, né? Por ele ser a nossa origem, exatamente por isso, nós pertencemos aos céus, nós somos lá do alto, nós somos de outra esfera. Em Eclesiastes 3:11, diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, nós não compreendemos a Deus e nem mesmo seu propósito, mas por meio do Espírito que ele colocou, que ele soprou dentro de nós, ele nos revela o mistério da sua vontade. Graças ao Senhor. Deus, ele colocou toda a eternidade no nosso coração. Ele é eterno, então o nosso espírito é eterno. A nossa alma, que é um subproduto resultante da entrada do fôlego de vida em nós, ela também é eterna. E quando nós morrermos, a nossa alma ela vai passar para a eternidade. A questão é se ela vai para a eternidade do lago de fogo ou para o reino de Deus, né? E por isso é que a gente precisa pregar o evangelho para todas as pessoas, para salvar o máximo de pessoas possível. Além do nosso espírito e da nossa alma, nós também temos o nosso corpo. E esse nosso corpo terrenal, ele não é real. Um dia todos nós voltaremos ao pó da terra, que foi de onde a gente veio. E o nosso espírito, ele vai voltar para o Senhor. O nosso corpo, ele vai ser transfigurado em um corpo de glória. E como a gente sabe que o nosso espírito e a nossa alma já são eternos, agora só falta a gente receber o segundo sopro de Deus. Em João 4, 23 e 24 diz assim: Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, sem espírito nós não podemos adorar a Deus, e nós somos como um recipiente que foi feito exatamente para receber a Deus, que é espírito.
O espírito humano, ele foi feito para receber o Espírito de Deus. Dessa forma, irmãos, a gente pode ver que o reino não é algo externo, não está fora da gente. Pelo contrário, ele está dentro de cada um de nós, dentro do nosso espírito. E é por isso que a gente precisa, dia a dia, nos abrir para recebê-lo e exercitar cada vez mais. Amém. Jesus é o Senhor.